Seja muito bem-vindo à nossa aula de número 2, nossos estudos para a certificação HCP Datacom Core Technology. Meu nome é Leonardo Vieira e eu estou aqui compartilhando o que eu sei para te ajudar a estudar aí para esse exame de certificação. Coloque aqui embaixo nos comentários, né, o que você tem achado das aulas, e se você talvez nunca assistiu nenhuma, deixa eu te mostrar aqui no canal que é possível você descer na barra de rolagem no canal, além de se inscrever, né, para poder apoiar esse projeto ou se tornando um membro. Você tem aqui, por exemplo, uma trilha de vídeos sobre MikroTik, uma trilha de vídeos sobre Ubiquiti. Estamos aqui na nossa trilha de Huawei e nesse caso com a aula de número 2, tá certo? Bom, deixa eu chamar a vinheta e bora lá para o nosso conteúdo. Bem, eu estou usando aqui, né, o mapa mental e eu gosto de utilizar o mapa mental porque facilita para você estudar. Então você também aí pode montar esse mapa mental, integrar com o seu celular, com o seu tablet, com o seu computador e de qualquer lugar você tem de uma forma rápida o acesso às suas anotações de uma forma organizada. Eu, como estou aqui na aula de número 2, já estou em cima do tópico Hyperrouting Basics, né? Se você perdeu a aula de número 1, aqui em cima eu vou colocar o link da aula número 1, e aí você assiste a aula número 1, que foi sobre devices de rede, introdução de dispositivos de rede, e agora a gente está na aula número 2. Então, puxando aqui, ó, eu trago para você primeiro tópico da nossa aula de hoje, que seriam os 3 tipos de rota. Nós temos a rota estática, que seria as rotas criadas pelo administrador de rede, ou seja, você entrou no dispositivo, configurou alguma rota, criou uma rota de forma estática, é um tipo de rota. Além disso, nós temos as rotas dinâmicas, ou seja, os protocolos de roteamento, seja lá o SPF, IP, BGP, etc., é que vai implementar, vai ali manipular a tabela de rota. E também temos as rotas conectadas. O que seria isso? Toda vez que você coloca IP numa interface de um dispositivo da Huawei, ele já cria ali uma rota diretamente conectada, tá bom? Então, esses 3 tipos têm que estar tatuados na sua mente. Creio eu que você aqui nesse nível já sabe de cabeça. Então, aqui nós temos a RIB, né? Na verdade, eu não trouxe toda uma teoria de RIB, mas basicamente o que eu tenho para te explicar de uma forma sucinta, né, é que a Routing Information Base vai ter todas as rotas, né? E aí, como assim, Léo, todas as rotas? Digamos que você criou uma rota estática para uma rede específica e o protocolo de OSPF também aprendeu uma rota para chegar na mesma rede. Ou seja, logo você vai ter 2 rotas iguais, né, com destinos iguais. Então, a caixa, o equipamento, vai escolher a melhor rota. E a gente vai ver sobre preferência logo mais à frente. Mas ambas rotas, sejam elas iguais ali, vai estar na RIB. Só vai para a tabela FIB, ou seja, a Fold Information Base, as rotas que ele escolheu, as melhores rotas que ele escolheu, ele vai inserir nessa tabela de rota que é a FIB. Todo pacote que chega no equipamento, né, ele vai olhar qual é o IP de destino desse pacote e vai analisar toda a Forward Information Base, analisar toda a FIB para escolher a melhor rota. E aí ele vai olhar o Next Hop, ou seja, o próximo salto. Para quem é que ele precisa mandar esse pacote? Por qual interface vai sair esse pacote? Então, caso ele não encontre nenhuma rota para aquele destino, ele vai descartar o pacote. Então ele olhou lá na tabela de rota, não encontrou nenhuma rota, considerando que não tem rota default, por exemplo, ele vai descartar o pacote porque ele não sabe para onde mandar esse pacote, beleza? Então aqui, né, pessoal, seguindo, como é que eu faço para visualizar a minha FIB? Você tem o comando display espaço FIB 0. Né? Com esse comando, você consegue verificar as informações da sua tabela FIB. Esse slot ID, esse número 0 que eu citei, ele exibe as informações da FIB, né? Onde tem esse ID 0, que é o padrão aí, normalmente, de muitos equipamentos. Esse é um valor inteiro que depende da configuração do dispositivo, mas o default aí seria o 0 como primeiro ID. Então, no nosso exemplo,
eu posso vir aqui, ó, nesse equipamento e colocar display FIB 0 e aí dá um Enter. Então aqui eu já consigo ver a minha FIB, ele traz as flags, ó, letra G, S, L, H, D, U e B. Eu também coloquei essas flags aqui no nosso mapa mental, né? Porque nem toda vez, nem todo tempo, você tem um equipamento ali na mão, às vezes no ônibus, no avião, no trabalho, do trabalho para casa, né? Você não tem ali um equipamento para consultar essas flags e tentar fixar. Então aqui eu tenho o H indicando que é um host, o G de gateway, U quer dizer que está up, S de estático, D de dinâmico e o B de black hole. Black hole nada mais é que um buraco negro. Tudo que você mandar um pacote para um IP que o destino coincida com uma rota que tem ali como black hole, quer dizer que vai ser descartado silenciosamente. Bom, aí também nós temos como dar o comando display IP route table, né? Então aqui eu vou dar o comando display IP route table, enter. Então aqui eu estou visualizando a minha tabela de rota. Então nós temos aqui alguns principais campos que também coloquei no nosso mapa mental, né? Destino, protocolo, a preferência, o custo, flag, next hop e interface. Voltando aqui então, né? Nós temos o display route table, quais são os campos-chave. Abrindo aqui, ó, olha só, destination quer dizer onde você quer chegar. Então, quando você analisa esse primeiro campo, você está vendo aqui qual é a rede. 10.010/24, que vai do 0 ao 255. Então, aqui é a rede inteira, tá? Nesse caso, eu tenho a máscara, como eu acabei de citar, né? /24, /32. Aqui é a máscara de rede. O protocolo, que indica como essa rota foi parar ali. Ela foi aprendida como? É uma rota estática, ela é dinâmica, né? Então ele traz aqui, nesse caso, D de direct, OSPF, ou seja, qual foi o protocolo, tá? Se tivesse uma rota estática, ele também nos indicaria, não tem aqui nesse primeiro momento. Então ele também traz para a gente, aqui, ó, o preference, né? Esse preference indica a preferência do protocolo de roteamento, tá? A gente vai ver mais à frente aqui sobre a preferência, olha só. Nós temos os defaults da Huawei, direct a preferência é 0, ou seja, quanto menor o valor, maior é a preferência. Isso para um desempate. Por exemplo, a rota OSPF tem menos preferência se comparado a uma rota diretamente conectada. O AIS-AIS tem uma preferência 5, tem mais preferência que o OSPF. A rota estática, você vê que é 60. Então, no caso da Huawei, a rota estática ela tem menos preferência do que se comparado com uma rede, com uma rota aprendida aí pelo OSPF, tá? E assim por diante, ok? E claro, esse valor preferência é diferente entre os vendors, tá? Então tá aqui uma nota que eu deixei aqui em inglês para você entender que não é um padrão para todos os fabricantes. Por exemplo, se você for para os equipamentos MikroTik, as preferências são outras, né? Se você for para o Cisco e assim por diante. Então você tem que ver para cada fabricante qual é a preferência. Não para o exame de certificação, porque no exame ele vai te cobrar as preferências default baseado na Huawei, né? E não, por exemplo, no MikroTik. Então você precisa lembrar, de fato, é para o Huawei. Ah, Léo, por quê? Me dá um exemplo de uma possível questão. Poderia ele dar, por exemplo, para você uma tabela de rota e aí você ia encontrar uma rota, por exemplo, uma rede /24 aprendida pelo OSPF e uma rota estática. E aí ele te dá lá as informações e pergunta, e aí, quem é o próximo salto? Quem é o next hop? E aí você tem que escolher quem é o next hop. Então, quando você entendeu esse conceito de que o roteador vai preferir, né, as que têm a preferência, um valor menor, quer dizer que é uma preferência maior, aí você já vai conseguir responder a questão sem nenhum problema. Voltando aqui, então, o custo, né? Indica o custo da rota, isso depende também do protocolo. Por exemplo, o SPF, ele tem o custo e assim por diante, outros protocolos também. Next hop, que indica o equipamento, que é o próximo salto. Posso ver aqui, então, o custo, perceba que está 0, exceto no SPF aqui que o custo está 1,
A gente vai falar sobre custo SPF mais à frente. Fica tranquilo, acredito eu também que você com certeza viu no treinamento HCIA. Aí ele traz para a gente também aqui, né, o Next Hope, que indica o equipamento próximo salto, a interface, tá? Então essa preferência é usada para comparar as preferências de diferentes protocolos de roteamento. Já o custo é usado para comparar a preferência de rotas do mesmo protocolo de roteamento. Então, imagine aqui comigo, eu tenho duas rotas que ele aprendeu pelo SPF, vamos dar um exemplo assim. Então ela vai ter preferências iguais, não é isso? Beleza. Então ele precisa desempatar. Como é que ele vai desempatar? Usando aí o campo custo, que aí ela vai ter custos provavelmente diferentes. Se tiver custos iguais, vamos discutir isso mais à frente, né? Que aí ele vai fazer um SMP. Bom, além disso, aproveito para te comentar que é possível manipular esses valores, né, na caixa, mas não é o nosso caso para esse momento. Então, vimos aqui os campos chaves e também as preferências, né? É possível também você executar o comando import. Import route, o que seria esse import? Você dizer, olha, eu quero importar para dentro da caixa aqui, né, as rotas que foram aprendidas pelo SPF. Então eu posso citar lá, ó, importa para mim essas rotas. Então são rotas anunciadas como rotas externas ao processo SPF e que você quer, por exemplo, ali importar. Isso fica mais claro para a gente aí à frente para usar dentro do AS, dentro do Autonomous System. Então nós temos aí o SPF, o AES, né? E assim poderia entrar, por exemplo, o RIP, entre outros, né? No caso aqui. Não entra, por exemplo, aí GIP aqui nesse momento, mas também é um protocolo IGP. Já protocolo do tipo EGP, nós temos o BGP, que seria a comunicação entre os Autonomous System. Por exemplo, entre dois provedores de internet, entre uma empresa que não é um provedor de internet, mas que tem um ASN. Então, todo mundo que se fala na internet, ou seja, todas as empresas independentes, por exemplo, Facebook não é um provedor de acesso à internet, é um provedor de conteúdo, né? Ele tem um ASN. E aí ele, para falar com suas operadoras, utiliza o protocolo BGP, que é um EGP, Exterior Gateway Protocol, tá? E rota recursiva, para matar aqui a nossa aula de hoje, é você utilizar, por exemplo, um gateway que vai ser acessível, alcançável por meio de uma outra rota, tá bom? Isso fica mais claro também, com certeza, numa aula depois aí de laboratório, se fizer sentido para a galera, assim como creio eu que você já traz esse conhecimento lá do que você estudou no HCIA ou até mesmo em outro fabricante. Bem, tentando ser um treinamento mais rápido, mais direto ao ponto, sem enrolação, essa é a nossa aula de número 2 que estamos concluindo agora. Na próxima aula, já vamos começar aqui com o SPF, que representa 16%, tá? E aí a gente vai ver várias features aí, vários detalhes, né, no protocolo SPF, que é muito importante, assim como tem aí BGP, dentre outros assuntos, muito importante. Concluímos então aqui a nossa aula de número 2. Deixa aqui o seu comentário, deixa o seu like, se inscreva no canal. Sua participação é fundamental para que eu possa continuar trazendo mais vídeo, mais aula e seguindo aí o nosso projeto. Tamo junto, te vejo aí numa próxima aula. Fui!